Olá, tudo bem? Boa noite. Está começando agora o Simpasso na TV, aqui pela TV Câmara. Agradecemos desde já o espaço concedido ao Simpasso para esse programa que é dos servidores municipais de Passo Fundo e chegamos à última edição de 2017 de tantas participações que a gente teve aqui nesse espaço. Hoje então é a derradeira, é a última participação e para isso a gente tem aqui os representantes da nossa diretoria, presidente da Luz. Tudo bem, Jairo? Como vai o vice-presidente? Então estamos chegando ao último programa, elencamos aí muitos assuntos para avaliar esse 2017 e eu começo então na sua saudação inicial, presidente, abrindo espaço para que já dê as primeiras palavras ao servidor, o seu boa noite e avaliar então esse ano de 2017 como foi o trabalho sindical, né? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, colega Jairo. Boa noite aos nossos associados do Simpasso e demais telespectadores que acompanham o Simpasso na TV. Como tu bem colocas, esse ano foi um ano um pouco que atípico aos demais anos, porque se acirrou muito as lutas, os embates, proposituras que vieram a nível federal. Todavia, localmente, o sindicato Simpasso, ao qual detém, com a graça de Deus, uma credibilidade pelo trabalho que nós procuramos desempenhar, uma credibilidade junto aos nossos associados, em todas essas lutas, todos esses embates a nível federal, o Simpasso se fez presente, mas com certeza nós não podemos dizer que foi um ano só de guerras e não houve avanços, houve muitas batalhas, mas localmente nós tivemos alguns avanços, dos quais foram significativos para as nossas categorias e que vinham de muitos anos buscando esses avanços. Então eu acho que hoje nós estamos aqui até para um final de ano, já com um espírito mais natalino e de final de ano, para fazer essa retrospectiva, trazendo que tivemos alguns avanços significativos em meio a um momento tão nebuloso a nível nacional, mas localmente, com a graça de Deus, nós, o Simpasso, juntamente com o servidor, tivemos alguns avanços, ao qual devemos dar alguns destaques nesse programa para o servidor que nos prestigia. Certo. Jairo da Silva Lima, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Como é que foi 2017 na tua visão aí, junto ao trabalho sindical? Boa noite, Guilherme, boa noite, da Luz. Inicialmente a gente agradece a TV Câmara pelo espaço, como tu falou, a parceria durante todo o ano e que dure o ano que vem e nos próximos anos. Em relação aos associados, a gente tem a comemorar sim, da Luz, porque a gente teve bastante percalço, principalmente a nível federal e a nível estadual, mas com o governo Luciano e com a atual gestão da Câmara de Vereadores, a gente conseguiu alguns avanços que a gente vai dar destaque aqui mais adiante. E voltando ao governo federal, tem a reforma da Previdência aí que está incomodando, né, Guilherme? É o nosso calcanhar de Aquiles aí, vai ser provavelmente a nossa bandeira da Luz de 2018. Acho que esse ano não entra em votação, acho que não aprova, mas com certeza o Temer vem aí para tentar que isso passe. Certo. Os assuntos são muitos aqui, alguns a gente vai passar rapidamente, outros a gente pode poder aprofundar um pouco. E até eu sugiro que a gente comece com um assunto, é retrospectivo, mas que a gente comece pelo assunto mais atual e talvez o último assunto público aí tratado este ano junto ao Executivo, Legislativo e o Simpasso, que foi a aprovação na semana passada aí dos ajustes de carga horárias e cargos aí tanto do Executivo quanto do Hospital Municipal, que teve uma participação na votação em massa ali dos servidores que aplaudiram, comemoraram, porque era uma demanda já que vinha de algum tempo esse pedido para que esse direito fosse atingido, né, Daluz? Perfeitamente. Essa adequação de carga horária, até para que a comunidade saiba, ela foi oriunda de um equívoco de erro de edital. Esses editais de concurso de 2002 e 2004 traziam uma carga horária específica nesses cargos de 40 horas. E a lei de criação do cargo, no anexo 28 e na 103 de 2002, a discricionalidade do cargo com as suas respectivas cargas horárias trazia 44 horas.
Todavia, tem que existir uma bilateralidade quando alguém propõe um concurso, né? Tanto por parte daquele que propõe, como daquele que está fazendo o concurso, de preencher os pré-requisitos. E nisso nós haveríamos inúmeras proposituras judicial que o sindicato ia ter que interpor, porque, volto a dizer, de 2002 e de 2004, esses erros aconteceram, e era um anseio de 20 categorias no município de Passo Fundo, mais alguns colegas, as categorias do Hospital Municipal, que vinham buscando sanar essa irregularidade, buscando esse ajuste, que desde 2016, com o início da nossa gestão, procuramos a desenvolver um diálogo de construção com a administração Luciano Azevedo, e conseguimos, né, com que enviasse esses projetos, onde tu mencionaste, dezenas de servidores estiveram presentes na Casa Legislativa aqui, onde foi aprovado por unanimidade essas adequações, sanando então essas irregularidades por mais de 10 anos, que era o anseio dessas categorias. Então, com certeza, não tem como não comemorar, esses servidores não comemorarem. Houve muitas ligações, nas redes sociais se manifestaram. Isso nos deixa satisfeito de poder demonstrar que o sindicato ele tem que ser pujante, ele tem que lutar, mas também tem que ter uma linha de construção de diálogo, porque sem diálogo a gente não constrói. E provou por A mais B que essa gestão, na linha de diálogo, além dessas 20 categorias, mais os colegas do Hospital Municipal, tivemos avanços significativos nessa propositura de adequação da carga horária. Bom, Jairo, esse é um dos grandes exemplos aí da atividade fim, que é o do sindicato, que é de batalhar pelos direitos dos servidores, e só isso é possível graças, é claro, à associação de tantos servidores, que são hoje sócios do Simpasso, aí contribuindo, mas também pela contribuição sindical, né, que está sendo agora aí tratada, depois da aprovação da nova lei trabalhista, que acaba a ser facultativa. Isso aí tudo mostra que o sindicato precisa desse apoio financeiro para ter essas ações, e eu vou além da atividade fim do sindicato, tem todos os benefícios aí que os servidores e associados tiveram esse ano. Pode pegar lá desde da reunião lá do Dia do Trabalhador, a gente teve aí seminário dos professores com quase 1000 professores, campeonato intersecretarias, aí que além desse trabalho dentro da carga horária do servidor, eles precisam ter também os outros momentos aí, usufruir de outras atividades com a família, tem as sedes sociais, tudo isso aí foi bastante movimentado nesse ano também, né? Essas atividades e também no trabalho junto às sedes, a estrutura toda do Simpasso, a questão jurídica, odontológica, gratuita. Guilherme, só para lembrar então os nossos servidores, a contribuição sindical, ela se tornou facultativa. Então, aquilo que se dizia que a contribuição deixou de existir, ela não deixou de existir, ela se tornou facultativa. A gente acredita, aí da Luz a gente esteve conversando a nível de diretoria também, que o pessoal vai contribuir, vai continuar contribuindo, vai continuar assinando. A gente não sabe esse número, qual que vai ser, mas assim, só para a gente ter uma ideia de números, hoje são em torno de 3.100 servidores no município. E nós temos 2.920 associados ao Simpasso. Então a gente é quase uma unanimidade entre os nossos servidores. Então são poucos que não são representados. Um dos maiores do Rio Grande do Sul, né, em termos de infraestrutura, né? Em termos de associação, eu acredito que a gente seja o maior, porque nós estamos hoje acima de 96% de associação. Em relação à contribuição sindical, as atividades fins do sindicato obrigatória hoje é assistência judiciária, que ela pode ser gratuita ou compartilhada. No caso do Simpasso, ela é gratuita para os associados. E aí, o que a gente acaba trazendo a mais para o associado? São o atendimento odontológico, são as sedes, como tu falou, são 3 sedes disponíveis. E a gente tem que dar destaque para os convênios, né, Dalus? O convênio hoje acaba que os nossos associados, claro que por uma questão financeira, por uma questão de crise que o país está atravessando, eles não têm a disponibilidade, não têm o dinheiro.
Mas com os nossos benefícios lá de convênios, eles podem adquirir um produto, uma mercadoria, abastecer o carro ali, e tem um prazo mínimo para fazer esse pagamento. E mais que isso, eu vi esses dias um associado conversando com o Daluz lá na sede, dizendo que o que ele desconta de associação, ele consegue tirar em descontos no comércio. É, isso aí. Se ele não tivesse aquele cartão corporativo, ele não conseguiria o desconto, que é maior do que ele contribui, né? Eu só vou fazer um exemplo, me permite, Jairo, vou fazer só um exemplo no que o colega colocou, trazendo um exemplo fático, no convênio odontológico. Uma panorâmica particular, o colega falou assim, o particular, ele vai pagar R$90. Pelo sindicato, a mesma panorâmica, ele paga R$50. Então, só para trazer elementos... Consultas médicas, tem 30% em alguns conveniados aí, né? A gente tem convênios hoje, por exemplo, o fonoaudiólogo, que o pessoal utiliza bastante para criança, que está em desenvolvimento ali, que hoje pelo sindicato tu paga R$42 a consulta. Então, isso é um plus que o sindicato oferece. Mas como tu falou no início, Guilherme, tudo isso tem um custo, né? Então a campanha que o sindicato vai lançar, e nós já estamos antecipando aqui, é que os associados, quando a gente fizer a visita da luz, quando a gente expor essa lista que vai ser facultativa, que os associados apoiem o sindicato, apoiem a atividade fim. A gente sempre vai reverter isso em favor do associado. Então a contribuição sindical tem que ser um assunto que a gente vai ter que voltar a falar em janeiro, fevereiro, para em março a gente ter acesso a esse benefício para o sindicato e para os associados. E eu já citaria até, Daluz, aproveitando e perguntando para ti, a questão de um grande processo que se deu agora no segundo semestre, que foi quando alguns servidores perderam, né, os adicionais de insalubridade e periculosidade, que sozinhos eles não teriam como batalhar a volta desse adicional aí. E o Simpasso foi lá, não seria o correto, mas teve que contratar um perito para mostrar que o perito contratado por licitação pelo executivo estava errado. Então é mais um exemplo aí que foi despendido um valor considerável para que o direito do servidor não fosse afetado, né? Mais um exemplo. Mais um exemplo. E muitos, só para pegar um gancho na pergunta anterior, muitos colegas que até não eram associados vieram a se associar no sindicato, buscando esse respaldo do sindicato. Neste momento, onde por longos anos auferiam um direito e abruptamente esse direito foi subtraído, entende? Do seu orçamento familiar, um direito, quando ele é tirado de uma forma abrupta, com certeza mexe no bolso do trabalhador, no seu orçamento familiar, fez com que muitas pessoas viessem, inclusive, a se associar ao sindicato. 2016, nós entramos na gestão com 2.500 associados. Ou seja, em menos de... Não chegamos ao final de 2 anos, nós temos em torno de 500 associados a mais no sindicato. Em menos de 2 anos, quase 500 sindicalizados ao sindicato. E isso essa demonstração de força e de luta do sindicato, que, voltando à tua pergunta específica, emitido um decreto em 1º de setembro, decreto 87, subtraiu esse direito do adicional de insalubridade a estas categorias que, por sua vez, o sindicato teve que contratar um perito para contrapor um laudo, como tu já mencionaste, oferido pela essa empresa contratada, que não era condizente com a realidade mesmo do trabalhador, nosso sindicalizado. Tivemos que... E isso da onde vem esse valor para contratar? Sim. Contribuição sindical. Da contribuição sindical, qual nós tivemos que contratar esse perito para ir a todos os locais dessas categorias, dezenas de categorias. Cada local foi visitado, foi feito um novo laudo, aonde nós impugnamos ele informalmente das categorias que perderam. Nós não buscamos, tinha algumas linhas que pediram que nós pedíssemos então a revogação do decreto. Nós não entramos na linha de revogação do decreto, porque o decreto em outras categorias proporcionou o direito que as mesmas não tinham,
E o sindicato atividade fim, como foi colocado aqui, é de lutar pelos direitos e melhores condições de trabalho. Então tu não pode dizer, olha, então vamos tirar de todos. Não, tu tem que buscar o direito de quem perdeu. E foi alcançado o governo, ninguém perdeu, né, as categorias não perderam, as retificativas irão ser promovidas, essas retificativas, por esta empresa que efetuou, então, esse laudo de uma maneira equivocada, mas o importante é que essas categorias não tiveram prejuízo, porque o sindicato atuou juntamente com a sua diretoria, com o seu corpo jurídico, indo até essas categorias, buscando dar respaldo. Por isso, a importância, então, da contribuição sindical e da pujança do sindicato. Sem contar que nos 5 dias úteis da semana tem lá o gabinete das nossas advogadas, está sempre com elas presentes, só chegar lá é atendido na hora, ou aqui também na sede do pátio, né? O atendimento odontológico também tem uma agenda flexível lá que em poucos dias é atendido. Então são vários dos benefícios. Nós vamos ao intervalo, é rapidinho, a gente já volta para seguir essa fala aqui sobre a avaliação de 2017 do Simpasso. Fica aí. Voltamos, o programa de hoje está tratando de 2017 para o Simpasso e a gente segue aqui falando desses assuntos tão importantes e vamos dar uma voltada lá para o começo do ano, então, onde foi negociada a database atual e que daqui a pouco vai ser atualizada. Então, para contar mais ou menos como foi aquele processo de construção num momento tão complicado aí, né, onde muitos municípios estão aí com os cofres vazios, digamos assim, e aí o trabalho de negociar é maior ainda, Luz? Certamente. Nós iniciamos fazendo uma negociação de database logo após a proposta aprovada da Emenda Complementar 55, que trouxe então uma limitação com gastos públicos, onde neste ano já muitos municípios não conseguiram dar esse aporte então de uma database aos seus servidores. E isso, na primeira negociação com o Executivo Municipal, já foi posta em cima da mesa, né? Olha, todos esses municípios aqui, inclusive, não vão conseguir, já estão com a sua folha comprometida, o teto com a folha já extrapolou, não vão ter aumento salarial, muito menos aumento real. O sindicato, por sua vez, nós, através de muito diálogo, muito esforço e principalmente a compreensão dos associados, aonde nós trouxemos a transparência do comprometimento com a certidão do município, com gasto pessoal e até aonde nós conseguiríamos auferir, então, um ganho inflacionário em cima dos índices inflacionários, nós não ficamos com o menor índice inflacionário, aonde muitos municípios dentro do Rio Grande do Sul não conseguiram nem o IPCA, o menor índice inflacionário. Nós conseguimos avançar no maior índice inflacionário, não ficamos entre o menor, nem entre a média dos 3 índices, mas conseguimos 5,1 e o acumulado de 13 meses ficava em 5,10, 5,11 e nós conseguimos 5,10. Então, assim, foi uma negociação exaustiva, mas onde neste ano, então, de 2017, nós conseguimos, mesmo diante da conjuntura e tão logo após a aprovação, que foi em 16 de dezembro de 2016, né, a lei com comprometimento com gastos públicos, nós conseguimos ter um ganho, né, e não ter um menor índice inflacionário para os servidores públicos de Passo Fundo. Nossa database não teve o menor, tivemos inclusive maior do que a média. Então foi um avanço que se desenha agora para 2018, é um cenário onde os índices inflacionários estão bem abaixo daquilo que se desenhou para a conjuntura desse 2017 e queremos buscar também, com muita negociação e transparência com os nossos associados, a melhor propositura aos nossos associados, certamente. E só para lembrar, né, Daluz, tu fala em
Em emenda 55 é a famosa PEC 241 que a gente brigou ano passado, a gente fez protesto, a gente fez paralisação e mesmo assim essa proposta passou e congelou o orçamento por 20 anos. E para o nosso servidor ficar atento a isso, os municípios que já estavam com comprometimento de pessoal acima, eles tinham o direito por essa PEC de simplesmente não dar aumento nenhum. E não foi o caso de Passo Fundo. Então, para os servidores entenderem melhor esse processo, a gente teve sim um valor positivo, apesar de ter dentro do... um pessoal que não entendeu o funcionamento do processo, até a gente chama de uma certa resistência, o pessoal não abre a mente para entender o funcionamento e quer estabelecer índice positivo antes de iniciar a negociação e que aquele índice perdure por todo o processo. Na verdade, a gente chega para o executivo, faz a proposta e a partir disso, o desenrolar é que vai nos dando norte. E a gente chegou ao momento que a gente precisava botar um ponto final. Ou se ganhava aquilo ali que tinha na mão, inclusive com aumento real, ou se abria a mão de um exercício. E só para lembrar os nossos servidores, nós temos uma ação em andamento do mês de março que a gente perdeu em função dessa negociação. Mas os servidores entenderam isso e no mês de abril aprovaram então a proposta, que foi para o Executivo Municipal e foi aprovada. Até nessa linha, Jair, só para a gente... o sindicato, a gente tem que trabalhar com aquilo que realmente é possível. Nós não podemos conjecturar e criar expectativa para as pessoas, criar expectativa de um direito ao qual tu não pode se consolidar. Todo trabalhador luta, e todo sindicato luta, por conseguir um maior direito, uma melhor condição salarial. Todavia, você usar as pessoas muitas vezes com massa de manobra e criando uma expectativa que você pode oferir um valor bem maior de índice, não pode ser o perfil de um sindicato que trabalha com transparência, né, que é apartidário, que trabalha realmente com muita proximidade do nosso servidor e de uma maneira, eu digo até muito singular, perante a muitas entidades que não trabalham nesse sentido. Não pode gerar uma expectativa. Conhecimento técnico também, né? Do caso, né, Jair? Conhece muito bem os números aí dentro do... Trabalhar com os números, a gente tem que trabalhar com os números e saber aquilo que é possível e que realmente tu consegue chegar. Não criar uma expectativa porque tu quer ouvir do outro lado. Não, realmente, esse sindicato está lutando, tem direito a 20, 15, 20%, coisa que você sabe que não é viável, porque existe uma certidão impossibilitando. Então, nem sempre você vai de uma gama de pessoas que às vezes não vão ter essa compreensão, você vai dizer, olha, pois é, o sindicato, nós estamos como diretoria, nem Jesus agradou todo mundo. Então, assim, quando você trabalha com o correto, com aquilo que é certo, com aquilo que é possível, vai desagradar a alguns, certamente, mas temos que ter a tranquilidade, né, a consciência de sempre primar e fazer aquilo que é correto e buscar por aquilo que nós podemos legitimar ao nosso associado e não criar uma expectativa de direito ao qual nós podemos frustrar ainda mais. E não é por falta de chegar lá e bater na porta, né? Porque acho que tu não contou, mas quantas vezes esteve batendo na porta do executivo, tanto do gabinete quanto do secretariado durante esse ano da Luz? Verdade. É um trabalho diário, né? Buscando esse direito para o servidor. Semanalmente a gente vem, a gente está lutando, a gente está buscando. A nossa pauta de reivindicações, ela é extensa, é muito grande. Em vários programas citamos aqui. Então, assim, a gente entende muitas vezes que temos um comprometimento com a nossa folha, que ela está um tanto quanto acima, praticamente, daquilo que nós poderíamos evoluir. Não nos dá uma folga para nós evoluir em tantos outros itens ao qual a categoria quer, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que estar lá buscando incisivamente trabalhar. Um deles é a busca incessante do TIC alimentação. Incessante do TIC é uma bandeira que nós não paramos de lutar incessantemente. É o TIC alimentação, é tantas outras coisas que, mesmo estando em processos judiciais, nós estamos lá buscando para o nosso servidor incessantemente. Essa da carga horária e outro, que o Jair também
vai colocar aqui, eu acho que como não gera impacto orçamentário, o governo chegou um momento, pô, esses caras toda hora aí, mas é o nosso papel, tem que ser. Uma folga, né? É o nosso Quando papel. não dá só na conversa do gabinete, traz aqui o colega servidor para o pátio e faz um ato, né? O Simpasso participou esse ano de diversos atos, não só locais, com assuntos como esse do ticket de alimentação, vale transporte, a questão aí para que desafogasse um pouco a pauta de reivindicações, mas também de questões estaduais e nacionais. O Simpasso sempre esteve apoiando esses movimentos e com seus movimentos próprios também. Nesse caso, só para lembrar, Guilherme, 8 de novembro foi o dia que a gente chama de paralisação geral. Na verdade, foi um ato público que durou das 8 às 11h30 da manhã. Os servidores vieram, se uniram a gente no pátio, e a impressão que a gente saiu do ato foi que o ato foi um ato frustrado. Por quê, Daluz? Porque o executivo não recebeu a gente, deixou um recado para a gente que nos receberia, e a gente saiu com aquela ideia, não foi isso que nós queríamos, não alcançamos o objetivo. Para nossa surpresa, o ato foi positivo, tanto é que 2 dias depois o executivo entrou em contato, marcou uma data, e quando nós chegamos para conversar com a nossa pauta aberta, o prefeito Luciano já olhou para ti e disse: eu tenho uma notícia boa e vai te dar um sorriso e vai te agradar. A redução da carga horária, que a gente chama de adequação da carga horária, está indo adiante. Então a gente vê que esses atos funcionam. Mesmo quando o ato não é na dimensão que a gente projeta, que a gente espera, eles funcionam sim e sempre tem a repercussão. Certo. Foi envolvendo até, né, Guilherme? Perdoe, quase 500 pessoas nesse ato. Então ele é significativo. Muitas vezes as pessoas que participam, ou quem está de fora, pode pensar, pô, nós não estamos evoluindo, mesmo assim, mas todo o ato que o seu sindicato pede para que a categoria venha e some força, o sindicato ele é pujante, ele se torna forte, quando o associado ele tem a consciência de união e de fortalecer o seu sindicato. O servidor, o associado, ele fortalece participando. E muitas vezes até ouvimos até críticas, às vezes tem algumas críticas, olha, não gostei dessa. Nós escutamos o associado, todo tipo de crítica, porque a crítica, muitas vezes ela é construtiva. A gente escuta, a gente evolui, a gente traz, né, para nossas reuniões de diretoria, sempre para ver o melhor para o associado. Então, ele tem que participar. Como o Jair conclui, as pessoas dizem, mas não surtiu efeito. Quando viram, uma semana depois ali, o projeto já estava na Câmara. Então tem efeito, tem que participar, como nós participamos e foi colocado em todas as manifestações a nível nacional, todos os atos, todas as greves geral, o sindicato esteve pujante, esteve juntamente com todas as outras entidades que compõem o Comitê Intersindical e Popular do município de Passo Fundo, porque é isso aí, a união é o caminho. Se nós não se unirmos como trabalhadores, nós não vamos conseguir avançar, nós vamos deixar que um governo federal, estadual ou até mesmo municipal comece a patrolar nossos direitos, e não é isso. Nós temos que ter essa consciência de fortalecer o sindicato e que unidos nós somos fortes. União é um caminho. Pois é, e também aproveitando aqui, dando sequência, a importância da parceria do sindicato com essa casa aqui, onde a gente está utilizando o espaço, que é o Legislativo. A gente já falou aí que foi votado e aprovado por unanimidade esses 2 projetos aí na semana passada, mas a gente teve outro também projeto que foi em conjunto aí, que foi da licença paternidade, né? Onde o Simpasso levantou essa bandeira, e o vereador Alex Necker também tinha. Então são os pais da criança, nada melhor que falar isso aí de uma licença paternidade, onde antes era 5 dias no máximo, hoje chega a 20, né, Jair? É importante esse destaque, Guilherme, porque nós somos o único município do Rio Grande do Sul que já avançou nesse quesito. Nós temos 20 dias de licença para os servidores para os pais, por nascimento e por adoção de filhos. Essa alteração o governo Dilma fez a nível federal, alguns estados adotaram poucos e municípios menos ainda. É uma legislação que está entrando, que ainda não se arraigou. E o município de Passo Fundo, quando a gente protocolou o projeto, a gente conversou entre nós e depois com uma reunião com o Executivo Municipal, a gente colocou a vanguarda desse projeto, o tamanho dele, a dimensão dele. Para nossa surpresa, quase ao final da reunião, o prefeito disse, mas esse já tem um pai, esse projeto aí. Aí o Alex Necker já está me pedindo isso aí.
Na verdade, não que ele seja um pai, na verdade era um parceiro que tinha a mesma visão e somou ao sindicato. Sim. Aí É que importante eu e ter da por que Luz brigar conversamos. pela paternidade. Né? Não importa quem faça, o que importa é quem vai ser beneficiado. No mesmo momento entramos em contato com o Alex, e o Alex Necker fez o processo de construção na Câmara e nós no Executivo. Esse processo se consolidou, saiu, está aprovado e inclusive já teve servidores que nos ligaram que usufruíram desse benefício. Lembrando só, Guilherme, que esse benefício não é automático. O automático é 5 dias. Quem quiser optar pelos outros 15 faz o pedido até 2 dias do nascimento ou da adoção e aí se estende por 20 dias. Uhum. A gente chegou já ao nosso tempo final, já recebi aqui o sinal, mas rapidinho, Dalu, só para que a gente trate eu não queria deixar de fora, o Estatuto do Simpasso teve já uma convocação aí para uma alteração. Como é que ficou isso aí? Novos capítulos surgirão em 2018? Certamente, o Estatuto do Sindicato ele deve ser feito uma nova adequação, até para atender o Código Civil de 2002, ele tem que passar por essa atualização, atender também as notificações do Ministério do Trabalho e Emprego, ao qual vem desde 2013 notificando o sindicato para atualização junto ao MTE, até pelo Código Sindical, para que se ele mantenha atualizado, e uma infinidade de artigos, infinidade, uma maneira de dizer, mas muitos artigos têm e devem ser alterados. Com certeza haverá desdobramentos, agora em 2018 nós temos que trabalhar com desdobramentos para a atualização, então, do Estatuto da Entidade Sindical, é o Estatuto da Entidade Sindical, aonde sim vai trazer para a entidade, esse estatuto, uma atualização, além de junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a consonância com o Código Civil, nuances que hoje vão atender o que vem sendo feito atualmente e que não está dentro do Estatuto. Então haverá desdobramentos, certamente. Jairo da Silva Lima, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por esse ano de 2017. Acho que a gente conseguiu trazer aqui dados importantes sobre o trabalho do sindicato, mas tem muita coisa a mais, né, que não tem nesse espaço como falar. Mas eu agradeço a tua presença aqui, eu desejo um bom fim de ano aí, que 2018 passe aqui por essa bancada várias vezes. Né? Fica o agradecimento, então, Guilherme, para você, para o Daluz, para a diretoria que a gente representa aqui, Fátima, Luizinho, Sofia, Marcelo. E a gente estende o nosso abraço, o nosso agradecimento e deseja boas festas então para os nossos servidores, nossos associados e os nossos ouvintes da TV Câmara nesse espaço que a gente tem disponível. E lembrando, Luz, que o recesso é só aqui no programa de TV, né? Porque o Simpasso vai seguir trabalhando aí até o fim do ano, começo do ano que vem. E eu agradeço tantas vezes que você teve a disponibilidade de vir aqui conversar com os servidores, renovando o convite para 2018, mas que tenha um fim de ano aí com a família, com os amigos, de uma maneira bem interessante, muito boa, e obrigado pelo ano aí, feliz 2018 também. Obrigado, Guilherme. Eu também desejo um feliz ano para ti e para tua família, Jairo para ti e para tua família, e já estendendo a todos os componentes que compõem a diretoria, né, um Feliz Natal, próspero Ano Novo, e principalmente um carinho muito especial a todos os nossos associados, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Esse é um momento de confraternizar com suas famílias, então que Deus abençoe a todos, que venha renovar nossas forças para o ano de 2018, que nós entremos no ano de 2018 com as forças renovadas, para que nós possa, de uma maneira muito pujante, continuar nossas lutas e ter avanços nesse ano de 2018, abençoado e comandado por Deus. Certo, obrigado então, obrigado a você que nos assistiu durante esse ano todo. Esse é o programa de despedida de 2017, mas a gente já marca compromisso para 2018 estar de novo aqui trazendo tantas informações de relevância, tanto para você servidor, quanto para toda a comunidade que assiste a TV Câmara. Até lá!